Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Muito bom estarmos aqui. Louvo a Deus, agradeço a Ele por essa oportunidade que a gente tem de nesses 15 minutos com Jesus, meditar na palavra de Deus. Estamos estudando a Bíblia, estamos estudando o Evangelho de Mateus e hoje estamos entrando no capítulo 4. Convido você para orar comigo. Vamos entrar em espírito, amém? Senhor Jesus, Deus querido e amado, nesse momento, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, agradecer por tantas bênçãos recebidas e pedir que o Senhor fique conosco nesses minutos. Minutos em que estaremos estudando a Tua palavra sagrada. O Senhor coloque no coração de cada um, o Espírito Santo de Deus, dá todo o entendimento necessário. Também, Senhor, me dá clareza de expressão, sabedoria para falar, explicar a Tua palavra. Abençoa todos que nos assistem, todos os lares, abençoa quem nos ajuda a fazer esse programa, Senhor. Fica agora conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, se é que você já tem uma Bíblia na mão. Se não, anota, depois você vai meditar nesses versículos que vamos ler hoje de 1 a 11, amém? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Por que Jesus teria que ser tentado? No nosso encontro anterior eu disse: por que Jesus teria que ser batizado? O batismo do arrependimento, se ele não tinha pecado, não tinha nada que se arrepender. Agora, por que Jesus teria que ser tentado? E eu expliquei e volto a explicar. Jesus disse: Eu sou o caminho. Ele é o mestre. Ele nos ensina a chegar até o Pai. Uma das coisas que Satanás não desiste é de impedir que as pessoas vá até Deus. Satanás faz de tudo para que impedir que as pessoas sejam salvas, que elas cheguem até Deus. E aí então é necessário que Jesus vá ao deserto e ali ele vai ensinar a grande estratégia de como você vencer Satanás. Porque não tenha dúvida, todas as pessoas, talvez aqueles que estão lá no mundão mesmo, aqueles que estão cheios de pecado, ele não é alvo, ele não é preocupação do diabo, porque já é dele mesmo. Mas todas as pessoas que estão buscando a Deus, que estão se firmando em Deus, o diabo vem tentar. Porque ele não quer que você se salve. E ele vai fazer de tudo mesmo para você não ser salvo. De tudo.
Então, Jesus, que veio para nos ensinar como chegar até o Pai, como vencer, ele vai agora nos ensinar como vencer a tentação. Lá no livro de Tiago, a palavra diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o próprio Jesus Cristo nos ensinou também a orar. Ele disse assim, quando orar, ele diz assim: Pai, livra-nos da tentação. Porque a tentação, em Pedro também a gente vê, né? Ele diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão querendo nos tragar. Então, nessa passagem nós vamos ver algumas coisas muito importantes. Qual é a hora mais apropriada e qual é o alvo do diabo para atacar as pessoas? A hora mais apropriada é a hora que você está fraco. O alvo é a sua necessidade. É aquilo que você está mais necessitando, entendeu? Pessoas são tentadas no fator dinheiro, né? Outros, infidelidade, homens que buscam mulheres fora do casamento. Enfim, o diabo não perde a oportunidade. O diabo não pode entrar na nossa mente, ele não conhece a nossa mente, ele não sabe o que nós estamos pensando. Jesus sim. Jesus esquadrinha a nossa mente, esquadrinha nosso coração, ele sabe tudo, mas o diabo não sabe. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, com a nossa língua, porque aquilo que a gente fala, o diabo escuta. Porque ele também é espírito. E ele também está ao derredor. Ele está buscando uma brecha para nos atacar. E ele não perde a oportunidade. Então Jesus, nessa passagem maravilhosa, Jesus mostra como isso acontece. Jesus jejuava. E Jesus também era 100% homem, além de 100% Deus. Porque ele se esvaziou dos seus poderes divinos, então ele sentia sede, fome, dor, sono, tristeza, angústia. Toda sensação humana ele tinha. Ele era igual ao homem, a única coisa que ele não fez é pecar, ele nunca pecou. Mas ele sentiu fome, 40 dias jejuando, ele sentiu fome. Aí o diabo vem, ele está fraco. Ele está necessitando de alguma coisa. Ele está necessitando de comida. E o diabo é muito astuto. Desde que tudo começou, em Gênesis, lá no Éden. Como que o diabo abordou a Eva? Né? Ele mostrou algo para ela, bonito, interessante, desejável. Eu imagino ali no deserto que Deus me deu o privilégio de estar naquele lugar. Eu estive andando naquela região. É só pedra, né? Mas as pedras têm os mais diferentes formatos. Você imagine uma pessoa com fome, talvez Jesus via até as pedras no formato de pão, né? Elas vão lá, se eu tivesse um pão para comer agora. Porque é lógico que Jesus estava sentindo fome. Senão nem faria sentido nenhum ele ter ido para o deserto para jejuar se ele não tivesse sentindo fome. Mas o diabo, astuto, vem e ataca Jesus. E ele diz, o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Porque o diabo conhece a palavra e conhece o poder de Deus. Então o que ele estava fazendo? Ele estava querendo que Jesus fraquejasse na missão de se tornar igual ao homem, nas suas sensações, nas suas necessidades, e voltasse ao seu poder divino. Você pode, o diabo sabia que Jesus tudo pode, nada é impossível para Jesus. E Jesus podia dizer para a pedra se transformar em pão e necessariamente ela se transformaria, porque era uma ordem de Deus. Mas daí a missão de Jesus? Porque Deus tinha um propósito.
como Ele tem na nossa vida. Cada um de nós aqui, não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Por isso que quando eu oro, eu falo, Senhor, cumpra-se em mim o seu propósito. Não faça a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade, porque ela é perfeita na minha vida. Então, se Jesus fizesse o que o diabo estava mandando, o propósito de Deus não se cumpriria na vida dele. Então ele está nos ensinando. Mais uma vez ele está ensinando. E ele diz, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Mas o diabo não desiste. E ele continua insistindo. Agora ele vai mexer de novo com o poder de Jesus Cristo. Os homens têm sede de poder, né? São as necessidades básicas do homem. Ele quer comer, ele quer beber, ele quer governar, ele quer mandar. Ele mostrou a cidade, falou, olha, eu te dou essa cidade. O diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles te tomarão na mão para que não tropeces em alguma pedra. Mas Jesus imediatamente contra-ataca o diabo. Sabe, nós chamamos a Bíblia Sagrada de espada, porque na verdade é uma técnica de esgrima. Para cada ataque do diabo, você tem que ter o contra-ataque. Esse contra-ataque é a palavra de Deus. Não existe uma forma de você contra-atacar o diabo se você não conhecer a palavra de Deus. Não tem como. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ler. Porque você tem a espada na mão. Cada vez que o diabo ataca, você vem com o contra-ataque. Imagine você numa luta de espada. Ele dá o ataque, você dá o contra-ataque. Ele acaba de fazer isso aqui. O diabo atacou. Pule, diga, lance isso daqui, porque os anjos não te deixarão cair, nem te ferir. E respondeu ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o contra-ataque. A palavra, porque o diabo conhece a palavra de Deus. Então, imediatamente Jesus nos ensina aqui a contra-atacar. É com a palavra, filho. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo novamente é derrotado, mas ainda não desiste. Agora ele diz, levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus novamente, a espada, ataca, o diabo ataca, ele contra-ataca. Olha, Jesus nos ensinando, é só por isso que ele estava ali, para nos ensinar. E Jesus disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus. Amém? Irmãos, então o diabo deixou e chegaram os anjos para servir o Senhor. Quando a sua luta é muito grande com o diabo, mas você consegue vencer. Você consegue contra-atacar com a palavra que você tem que conhecer. O diabo vai embora e os anjos do Senhor vêm te socorrer na sua dificuldade. Amém? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. É o mestre. Ele passou por isso para nos ensinar. Por isso eu convido você, não pare de estudar a Bíblia. Tenha a palavra guardada no seu coração e na ponta da sua língua. De todas as vezes que você for tentado, você consegue se livrar da tentação. Amém? Eu oro por você para que Deus o abençoe nessa busca, nesse conhecimento, nesse domínio
e nessa forma maravilhosa que Deus nos ensina nesse dia de nos livrar do diabo. Amém? Deus abençoe.